Olá, sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade na nossa minissérie, hoje a gente vai falar com o Arthur, que trabalha com UI e UX, e aí ele vai explicar o que essas novas tecnologias, o que isso significa e principalmente como que o X está ligado ao branding, à marca, e por que a empresa deve se preocupar com tudo isso. Arthur, compartilha com a gente então sua trajetória de carreira até você chegar nesse papel de ser responsável pela experiência do usuário, né? Certo. Eu acho que comumente na área de design, muita gente começa também com design gráfico. Eu acho que é uma boa porta de entrada para muita gente que hoje trabalha com X. Então, muito semelhante à carreira da maioria dos profissionais, eu também comecei dessa forma, aprendendo a trabalhar mais com as ferramentas e muito menos com conceitos de design. Então, sou do interior, morei minha vida quase toda no interior de Pernambuco, em Gravatá, e lá comecei com um curso técnico, aprendi Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, todas aquelas ferramentas que quem está no meio de marketing conhece bastante. E aí eu comecei a ver que existia várias coisas para serem tratadas dentro de uma empresa com relação a design. E tive a oportunidade de fazer design gráfico na Federal de Recife, no IF. E ainda na faculdade eu entendi que existiam outras áreas dentro do design que eu também podia explorar, principalmente em empresas de tecnologia. Daí comecei a estudar mais sobre carreiras profissionais dentro das empresas, visual design, motion design, e acabei me deparando com design de experiência do usuário, o famoso X. Pude fazer alguns cursos ainda lá no Porto Digital, o que acabou me levando a estagiar em algumas empresas de alguns software houses e tudo mais. Um pouco mais para frente, acabei indo para Curitiba trabalhar numa fintech, e hoje estou aqui com vocês. Então, o X, hoje ele está muito mais presente na indústria de tecnologia, indústria de empresas que têm produtos digitais. Geralmente. E ele se limita a isso ou ele pode ser utilizado em outras empresas? De forma alguma. Assim, como ainda a gente está tratando de design, mesmo que seja uma segmentação, a gente ainda trabalha com foco, o foco ainda é o mesmo, que é passar uma comunicação, na maioria das vezes, visual. A gente acabou precisando estudar mais sobre o ambiente que a gente está inserido. No caso, quando a gente está falando de produtos digitais, existem algumas regras de usabilidade, de como os usuários, que a gente chama os clientes, que fazem a utilização desses serviços, têm algumas peculiaridades. Então, por isso a gente acabou precisando ter que estudar mais especificamente esses usuários. Mas nada limita aplicar essas regras à criação de outros materiais gráficos ou digitais. Bacana. Conta pra gente agora, que a gente explicou um pouco da sua carreira, vamos falar do processo de UX. Como funciona o dia a dia, ou como funciona o processo a ser seguido em um projeto ou em uma aplicação de trabalho, de uma forma didática para quem está nos assistindo consiga entender, um diretor de marketing, entender, por exemplo, o que um X faz durante o dia, qual que é o papel dele e qual é o entregável dele. Perfeito. Muito semelhante também à criação de um site, de um banner. Eu acho que design tem uma metodologia muito central, que inicialmente a gente faz nossas pesquisas, e aí existem algumas metodologias que a gente pode utilizar para facilitar isso. Fazer um benchmark, entender como é que outras empresas estão se posicionando no mercado. Entender bastante o problema que a gente quer solucionar. Eu acho que isso é um problema, e até pode soar um pouco engraçado, mas entender qual problema que a gente quer solucionar acaba sendo um problema. Logo quando eu comecei a trabalhar com experiência do usuário, eu me deparei com uma série muito grande de metodologias e de formas de como organizar esse fluxo de trabalho diariamente e tudo mais. Acabei me deparando com o Design Thinking, que eu acho que é popularmente conhecido já. E estudando um pouco mais, eu vi que existia uma metodologia chamada Double Diamond, que é uma simplificação do Design Thinking. Ele separa o processo em 4 etapas principais. Na primeira, a gente faz todo o trabalho de pesquisa, depois a gente define o problema, desenvolve ele e realiza a entrega.
Aqui com essa metodologia que eu trabalho hoje no Deskify, eu consigo trazer várias pessoas de outras áreas para me ajudar a separar esse processo, sabe? Então, ele acaba sendo, se você olhar numa perspectiva de um UX e um designer gráfico que é mais divulgado, né, entre empresas de outros segmentos, né, eles continuam tendo no seu macro o mesmo processo. Recebe um briefing, uma demanda, dessa demanda se estuda, vê como vai ser aplicada, faz algum trabalho, fluxo de aprovação e depois uma entrega final. Eu vejo macro, com certeza, mas eu ainda vejo que é uma peça central, pelo menos com a minha experiência, a curta experiência que eu tive com design gráfico, é a falta do usuário dentro desse processo. Tá. Quando eu falo que eu separo ele em 4 etapas e que é muito semelhante ao design gráfico, realmente é, mas dentro dessas etapas existe o papel primordial do usuário participando nela, sabe? Eu não vejo isso tanto no design gráfico como uma área com um apelo visual muito maior, e a sensibilidade do design acaba fazendo um papel muito importante. Mas quando a gente fala de experiência do usuário, é importante que ele participe tão quão um designer gráfico precisa ter esse apelo visual, sabe? Então a gente está fazendo entrevistas, fazendo questionários, buscando sempre contato com o usuário nessa fase de pesquisa, de descoberta. Perfeito. Legal. Agora vamos conectar esse UX com branding, com marca. Como que as marcas se utilizam de UX para, de repente, manter a consistência dessa marca? Hoje a gente sabe que as marcas têm diversos touchpoints digitais, né? Então, tem marcas que têm aplicativos próprios, sites próprios, web, app próprios também. Isso tem alguma coisa a ver? Não tem? Como é que funciona o UX e o branding juntos? Perfeito. Quando a gente fala de marca e consistência, logo vem em mente a questão visual, né? Que as cores precisam ser aplicadas da mesma forma, as mesmas fontes, a comunicação por texto tem que ser parecida e tudo mais. Só que isso também acontece quando a gente está falando de um site, de um aplicativo, de qualquer experiência digital que o usuário, o cliente vai ter, também precisa ser consistente. Então, se a gente trata um elemento, um componente dentro de uma interface de uma forma, a gente vai tratar isso da mesma forma toda vez que ela se repetir. E aí a gente consegue manter uma consistência visual, de experiência e tudo mais. Entendi. Então, a experiência do usuário, acho que é importante a gente frisar de que não é só o visual, só o que ele vê ou o que ele vai clicando e navegando. Ele é muito mais abrangente. Né? Assim, o design e experiência do usuário consegue trabalhar dentro dessa área digital, mas a experiência do usuário não está só no meio digital, né? Exato. O contato que ele tem com a marca, quando a gente está falando de uma marca que é um produto digital, tudo bem que a comunicação vai ser primordialmente por esse meio. Mas se a marca está nesse meio, mas também participa fisicamente com o cliente, a experiência do usuário, desse cliente, vai ser em várias outras formas e outros meios. Claro, perfeito. Arthur, compartilha com a gente, então, assim, fazendo um processo e uma aplicação de UX alinhado ao branding, como a gente comentou, o que seria um entregável? Qual que é o outcome que o usuário lá na ponta vai sentir ou deve sentir como objetivo de um projeto dessa magnitude? Certo. Quando a gente fala de entregável em design, eu acho que, principalmente quando a gente volta com aquele processo dividido em 4 etapas, existem vários entregáveis dentro de cada etapa, sabe? Eu digo assim, se a gente começa de uma forma bem organizada, é bem possível que quando a gente chegue numa entrega final, a entrega final também vai estar bem estruturada. Se os primeiros contatos que a gente teve com o usuário, e isso se manter durante todo o processo, não que eu digo que foi bem feito, mas que ela foi feita de alguma forma, e esses feedbacks foram trocados, é bem possível que a entrega final esteja bem alinhado com as expectativas que o usuário vai ter na hora de utilizar e que aquilo seja fácil de ser feito. Um exemplo aqui na Deskify, logo quando eu cheguei e existiam algumas dificuldades do entendimento da plataforma, mas em relação a como o usuário entendia e quais eram os problemas principais que ele tinha para a utilização, ter esse contato com ele foi muito importante. Porque é claro que nossa empresa conhece muito sobre ele e escuta muito dos clientes, mas ter esse contato direto com o usuário é de uma importância incrível para um entregável ser bem funcional, sabe? Entendi. Então, um bom trabalho do UX no final
ele faz com que a experiência do usuário seja simples, seja tranquila, e ele consiga o que ele quer com poucos cliques. Você chega a ter algum API, né, ou quanto menos tela melhor, quanto menos clique melhor, menos interação para ele chegar à informação que ele precisa melhor. Seria mais ou menos essa linha de pensamento? A gente tinha muito isso quando a gente tratava de arquitetura da informação, que era a profissão que a gente tinha antes de ser denominado o X. Hoje em dia fica um pouco mais variável isso, porque a gente acaba descobrindo outras formas de realizar um fluxo, como o usuário chegar onde ele quer e não necessariamente estar envolvido com a quantidade de cliques. Talvez a gente consiga distribuir esses cliques de uma forma mais organizada, o cliente consiga fazer isso de uma forma mais tranquila e não necessariamente mais curta. Eu acho que dá para o usuário o que ele precisa, todas as informações necessárias para que a gente tenha as informações que ele precisa dar, sabe? Arthur, existe algum método de validação? Ou seja, depois que foi feita uma entrega com o usuário, qual é o método que você utiliza? Como que se valida que aquilo que foi feito é o melhor caminho para ele? Né? Certo. Existem algumas. Isso já no final das entregas, que a gente já está tudo desenvolvido, a gente consegue validar também, mas no meio caminho, ainda quando a gente ainda tem as telas, a interface não desenvolvida pela equipe de software, a gente consegue fazer algumas validações por protótipos navegáveis, protótipos de alta fidelidade e tudo mais, e a gente consegue traçar algumas métricas para avaliar quando essa tela se transformar no produto de verdade. E a gente pode realizar testes de usabilidade, chamando alguns usuários para realizar esse teste. A gente consegue olhar a navegação dele através de alguns softwares de observação, como o Hotjar, o Rakan e outros softwares que a gente tem no mercado. E eu acho que é bom sempre balancear, enquanto ainda não está desenvolvido, para que não precise ter muito retrabalho no desenvolvimento, sabe? É um trabalho, de novo, falando voltado em produtos digitais, né, no segmento de tecnologia. Você validar e experimentar isso com o próprio usuário, entregar algo que ele mexa para que você possa ver a interação dele, né, antes que isso de fato vire um produto e tenha um investimento. Perfeito. Bacana. Bem, Arthur, eu acho interessante a gente compartilhar com os nossos pessoal que está assistindo, se a gente não está tratando de um produto digital, como que o X se aplicaria, ou a experiência do usuário se aplicaria no segmento de fast food, no segmento de serviço? Existe uma forma de modular essa experiência mesmo quando não é num produto digital? Certo. Eu vejo isso muito sendo aplicado quando a gente entende que existem alguns processos para chegar numa boa experiência do usuário, entender que ela precisa ser consistente, então a forma com que um atendente atende o telefone, ser consistente em todos os pontos de contato. Né? Isso. Para que essa experiência seja bastante tranquila, ela precisa ser bastante consistente também. Então, se a gente está falando de segmento de fast food, a forma com que ele faz um pedido, a forma com que ele recebe esse pedido, todos esses feedbacks trocados entre o usuário e a empresa precisam ter uma consistência para que essa experiência do usuário seja bem feita, sabe? Bacana. E esse é um ponto interessante que a gente tem tratado aqui na série sobre consistência de marca. E agora, olhando numa visão mais ampla, a gente consegue entender que a experiência que o usuário tem é uma experiência com a marca. Se você for numa rede de loja, seja de fast food ou uma loja de um produto, a sua experiência é com aquela marca da loja que você foi, não com aquela loja daquela cidade em específico, que quer dizer que vai ser diferente com outra loja. Então é muito importante que as marcas tenham essa consistência de marca, mas mais ainda de experiência como um todo, de como o cliente atende, de como o cheiro da loja, a disposição de produtos na loja, essa consistência como um todo, para tornar isso mais fácil para o usuário. Eu costumo brincar que viajando o mundo, McDonald's é sempre McDonald's e um Big Mac é sempre um Big Mac. Eu acho que traduz tudo isso que a gente está falando de consistência de marca, de touchpoint, de experiência no canal Omnichannel. Né? Perfeito. Bem, gente, muito obrigado então por vocês assistirem. A gente fica feliz, esperamos ter compartilhado conteúdos com vocês. Ficamos à disposição. Por favor, deixem aqui os comentários das próximas séries, dos próximos conteúdos que vocês querem que a gente faça. Até mais, tchau, tchau. Prazer, tchau, tchau.